Muito bom dia. Meu objetivo com esse vídeo é mostrar a todos vocês qual seria a distância entre lucro e prejuízo em clínicas ortopédicas. Clínicas ortopédicas ou qualquer outro tipo de clínica, fisioterapia, clínica geral, enfim. Esse trabalho eu já apresentei em algumas sociedades, de maneira que eu julgo bastante interessante para aqueles que estão iniciando tanto o sistema NeoRoss quanto o sistema NeoFIS, porque nós temos dentro dele, dentro da estatística, uma poderosa máquina, uma poderosa ferramenta para chegarmos ao valor do nosso per capita de um plano de saúde. Per capita o que seria? Seria aquele valor unitário por uma quantidade de eventos de um plano de saúde. Por exemplo, qual o valor em que uma Golden Cross paga por uma sessão de fisioterapia em um lote de 1.000 ou um lote de 10.000 sessões. A mesma coisa dentro da área médica. Qual o valor per capita? Quanto é que o plano de saúde paga? É um paciente em um grupo de milhar. Isso nós chamamos de per capita. E vocês vão ser capazes, ao final dessa apresentação, saber achar em sua clínica o valor per capita das suas despesas. Então nós temos o per capita da receita, ou seja, quanto que entra dentro da empresa, e o per capita das despesas. Naturalmente, essa diferença do valor per capita entrada e saída é que nós vamos ter a lucratividade da clínica convênio a convênio. Então é muito importante, dentro das considerações gerais, criar as rotinas operacionais. Nós temos que ter as nossas metas, nós temos que ter a possibilidade de verificar nossos indicadores, que é apenas com os indicadores que nós vamos conseguir chegar aonde nós vamos querer por um período de tempo. E assim, nós vamos tomar decisões e comparar os resultados entre duas épocas distantes no tempo. E, naturalmente, para nós termos indicadores, comparar resultados e, consequentemente, a tomada de decisões, nós temos de ter uma ferramenta para isso, né? Normalmente, a informatização é uma grande opção para dar o resultado comparativo. Então, eu sempre mostro a vocês, normalmente falamos, que a importância do nosso negócio, nós temos que conhecer os indicadores. Como existem indicadores para bolsa de valores, para dólares, etc. e tal, nós temos também que ter um indicador dentro da nossa empresa. E para que existir um indicador, nós temos de tomar o princípio que a gente chama de PDCA, que é o planejar, fazer, corrigir e atuar corretivamente. Então nós temos, dentro do nosso primeiro passo do PDCA, nós temos, primeira coisa, identificar o problema, que pode ser muitas das vezes um plano de saúde que tem um per capita muito baixo. Quais as medidas que nós vamos fazer para melhorar esse resultado em 1 mês, 3 meses e 6 meses? Que ações nós deveremos tomar dentro da nossa administração para melhorar os resultados? Porque muitas das vezes atacar nas despesas é muito fácil, porque as despesas nós verificamos facilmente: luz, água, telefone, etc. e tal, né? O importante dentro da empresa não é combater as despesas, que a despesa facilmente nós conseguimos encontrar. A grande chave da questão, como é que nós vamos aumentar a nossa receita? Que aumentando as nossas receitas, naturalmente, diminui o tamanho da despesa. Então nós temos sempre de trabalhar em melhorar o per capita do plano de saúde, né? Em detrimento e manter as nossas per capita de despesa. Então nós deveremos o quê? Reunir uma reunião com todos os envolvidos, como uma posição estratégica dentro da empresa para iniciarmos o PDCA, que é planejar, de fazer, atuar corretivamente e avaliar o seu processo no intervalo de tempo. Então, nós temos de identificar o quê? Os nossos pontos críticos dentro da medicina, dentista, fisioterapeuta, identificar qual é o nosso ponto crítico dentro do faturamento, dentro da conciliação dos pagamentos pelos planos de saúde. Isso aqui eu chamo muita atenção a todos, porque, de uma maneira geral, rara são as clínicas ou hospitais por onde eu passo. Normalmente, a clínica se preocupa em enviar as suas faturas ao plano de saúde. E ninguém, mas dificilmente ninguém, consegue conciliar as suas faturas. O que seria a conciliação? É justamente o confronto do que foi enviado ao plano de saúde com o que o plano de saúde pagou. Não é aquele envio que faz uma conciliação bancária, nem isso. É a conciliação guia a guia. Porque muitas das vezes nós temos um envio de 10 mil reais de por exemplo, aquele famigerado GEAP. No mês seguinte, ou daqui a 2 meses, ele paga os 10 mil reais. Na visão de um administrador que não tem esse tipo de experiência, ele vai dizer a todos que não existiu nenhuma glosa. Mas, na realidade, nesses 10 mil reais que foram pagos, existem faturas ali de 5 meses atrás,
de 6 meses atrás, de um ano, que coincidentemente o valor de entrega de um envio foi R$10.000, entrou no banco R$10.000, mas ali está premiado uma série de envios que não são daquele mês que foi contemplado do envio. Então é muito importante a conciliação dos planos de saúde. E a conciliação ela deve ser como? Guia a guia, serviço a serviço. Então temos outros problemas críticos dentro da recepção e os problemas críticos aonde? Dentro da administração. Então vamos voltar ao nosso PDCA. A primeira coisa é o quê? Identificar o problema. Aonde está o nosso problema? Por exemplo, nós estamos observando que um determinado plano de saúde, uma CABERJ, está diminuindo nos últimos 3 meses. Isso foi uma observação que foi feita o quê? Através de sistema, ou através de observação de faturamento, ou através de um funcionário que deu a informação que um determinado plano de saúde está caindo. Então vamos rodar um PDCA. Como é que é? Nós temos que planejar qual a estratégia de solução. Vamos planejar. Primeiro a gente faz um planejamento. Planejamento qual seria? Melhorar nossas tabelas? Irmos ao plano de saúde para tentar aumentar o nosso movimento? Retirar serviços que estão sendo pagos de maneira inadequada? Enfim, nós vamos, através de uma reunião com os principais setores envolvidos, nós vamos planejar uma solução. Segundo passo, nós vamos o quê? Nós vamos fazer. Vamos colocar em prática, né, aquilo que nós planejamos. Por exemplo, vamos supor que seja uma solução de marketing, né? Vamos dentro de um plano de saúde, estabelecer um marketing para melhorar o nosso movimento. Qual vai ser a estratégia? Como é que nós vamos fazer isso aí? Quem vai fazer isso? Agora, no intervalo do tempo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que checar, temos que verificar se o que nós planejamos, o que nós estamos fazendo, está surtindo resultado. Como é que nós checamos isso? Através de quê? De gráficos, de estatística. Aí que entra a informatização, em que o NeoHosp e o NeoFIS mostra com muitos detalhes, tem uma ferramenta muito poderosa, que é a ferramenta o quê? A ferramenta estatística. É nós compararmos em intervalo de tempo, plano de saúde a plano de saúde, o que está acontecendo através do tempo. E aí nós vamos confirmar se por acaso o que nós planejamos e o que nós estamos fazendo vai surtir resultado. Porque se por acaso o resultado não está sendo satisfatório, o que nós temos que fazer? Nós temos que atuar corretivamente. Temos que entrar lá no início do nosso planejamento, o que nós fizemos de errado, o que nós poderemos consertar para melhorar os nossos resultados. E uma coisa muito importante, sempre quando nós identificamos um problema dentro de uma empresa, seja ele qual for, seja qual for o departamento, nós temos que planejar e temos que traçar um intervalo de tempo. O tempo é fundamental, né? Dentro da nossa análise crítica, nós temos que consertar ou corrigir um problema em quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então estabelecemos que o critério de melhoria vai ser em 6 meses. Nós temos que ter gráficos afixados na parede, num local de grande circulação de pessoas, para constatarmos se mês a mês nós vamos atingir os nossos objetivos. É muito importante esse PDCA, né? E principalmente aquelas clínicas, consultórios, departamentos de fisioterapia em que vocês querem melhorar o resultado. Porque se você não roda o PDCA, o que vai acontecer e o que acontece na maioria das clínicas, consultórios e fisioterapia? Se nós olharmos através dos anos, o resultado é exatamente o mesmo. Eu tenho serviço de fisioterapia que eu tenho acompanhado, em que eu faço a seguinte pergunta: vem cá, quanto vocês ganharam em 2009? Em 2009 nós faturávamos R$20.000 ou R$15.000 por mês, faturamos durante um ano R$150.000. E 2008? E 2007? Sempre a mesma coisa. Então, na realidade, essa empresa está cercada de problemas, porque os anos estão se passando e eles não estão tendo melhores resultados. Sabe por causa de quê? Não existem metas. A meta é fundamental. Iniciou o ano, ou no ano seguinte, olha, nós vamos melhorar 10% ou 15% nos nossos resultados. O que nós vamos fazer para isso? O que nós vamos planejar? Como vamos fazer isso? Vamos então checar e verificar se o que foi planejado nós vamos conseguir ou não. Atuando o quê? Atuando corretivamente. Muito bem. Exemplos de alguns problemas que nós poderemos rodar o PDCA. Por exemplo, tempo de espera do paciente. Nós poderemos, dentro de um software, seja ele de qual for a natureza, verificar qual o tempo de espera dos clientes na recepção. Chegamos a um número, por exemplo, hipotético, de 30 minutos para o paciente ser atendido. Esse é um problema. O que nós vamos fazer para diminuir esse tempo? Colocar mais profissionais? Colocar mais equipamentos?
abrir nossa sala de espera, dividir nosso serviço? Muito bem, escolhido um meio para melhorar o problema, nós temos que agora o quê? Colocar isso em prática e analisar através do tempo se por acaso esses 30 minutos estão melhorando ou não. Porque se nós tivermos uma meta em melhorar 20%, nós teremos de chegar o quê? A 24 minutos no intervalo de tempo. Vamos supor que em 6 meses nós temos que baixar de 30 minutos para 24 minutos de tempo de espera. Então nós vamos analisar o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Se por acaso primeiro, segundo e terceiro continua com 30 minutos, ora veja, o que nós planejamos está errado. Temos que atuar corretivamente para modificar esse nosso processo. Um outro problema que normalmente existem nas clínicas de uma maneira geral, que é a clínica médica ou fisioterapia, é o coeficiente de retorno dos clientes. Muitas das vezes temos que analisar quantos por cento dos clientes estão retornando que não gera nenhum centavo para a clínica. Temos que analisar também o quê? O per capita do faturamento, ou seja, convênio a convênio, o que está entrando convênio a convênio para sabermos se neste ou naquele plano de saúde estamos tendo lucro ou prejuízo. Qual outro problema que pode ser analisado dentro da empresa? A eficácia do atendimento, através do quê? De estatísticas que nós vamos confrontar no nosso atendimento, o quanto que o tamanho da nossa eficácia. Vamos supor que nós chegamos a um denominador comum de 50%. Olha, gente, vamos estabelecer uma meta que nós vamos melhorar 20% em 6 meses. De 50%, isso daí tem que chegar a 60%. E vamos analisar a periodicidade desses gráficos e atuar corretivamente ou não, se for necessário. Poderemos analisar também, como um ponto crítico, a eficácia na manutenção das nossas tabelas, que é justamente a tabela que dá recurso financeiro para os planos de saúde. Não adianta, por exemplo, vocês atenderem 500 pacientes, 1.000 doentes, com uma tabela extremamente baixa, né? Uma tabela, por exemplo, uma fisioterapia de R$5, ou um atendimento médico de R$30, você vai atender 1.000 pacientes para deter uma determinada quantidade de dinheiro. Muitas das vezes, basta você realizar uma análise crítica de contrato e ao plano de saúde brigar por melhores tabelas. Porque muitas das vezes eu vejo o seguinte, e não é incomum a gente observar, nós temos planos de saúde que subsidiam outros. Vamos supor que a sua empresa tem um per capita, ou seja, um atendimento de despesa de cada paciente de R$25. Se por acaso você tem um plano de saúde que te paga 22, ora, você está tendo R$3 de prejuízo em cada doente que entra dentro da sua clínica. Seria mais vantajoso para esse doente se você desse R$1,50 para ele não entrar na empresa, que você ainda estaria lucrando R$1,50. Deu para entender isso? Eu posso dizer com muita certeza para vocês o seguinte, existem diversos convênios que subsidiam outros planos de saúde. Ou seja, convênios que pagam muito bem e outros que estão abaixo do seu coeficiente de despesa e que, na realidade, seria melhor você não atender esses pacientes. Então, antes de tudo, nós temos o quê? Que equacionar os problemas para rodar o PDCA. Então, eu observei aqui o per capita de receita e despesa e cheguei a um número, né? Em que, em 1999, né, dentro de uma clínica, nós tínhamos o per capita de R$65,87. Em 2000, 64. Em 2001, 61. Em 2002, 62. Em 2003, 65. Ou seja, praticamente não variou ao longo do tempo. Se você analisar que as despesas ao longo do tempo elas aumentam, naturalmente facilmente vocês vão conseguir concordar comigo que em 5 anos, na realidade, essa empresa está tendo prejuízo. Vamos rodar aqui alguns per capita de receita, ou seja, per capita a entrada de dinheiro de um plano de saúde, e eu digo a vocês aqui, olha, nós temos aqui a Assistência Brasil, cada paciente que entra deixa R$160, a mútua R$128, a Eletronuclear R$107, convênio particular R$96, e assim por diante. Então, se nós temos um per capita de despesa de, por exemplo, R$40, e nós temos um plano de saúde pagando valor unitário de 80, nós estamos com 100% de lucro. Nós temos sim que identificar qual plano ou quais planos de saúde que estão pagando abaixo do nosso per capita de receita, em que nós extrapolamos esse valor em forma de relatório. Novamente estamos olhando, por exemplo, a Saúde Bradesco, no mês de janeiro, fevereiro e o mês de março.
nós estamos vendo que o per capita praticamente não está alterando, está basicamente a mesma coisa. Nós temos que identificar os planos de saúde, que ao longo dos meses o seu per capita de receita está caindo, é muito importante isso. Para o quê? Para identificarmos o problema, tomarmos ação corretiva ou preventiva e atuarmos dentro do plano de saúde para impedir com que isso aconteça. Por exemplo, pacientes particulares, em que nós temos no mês de janeiro, fevereiro e março, observe o seguinte, ó, que nos últimos 3 meses, o per capita de receita desse plano de saúde, que é o cliente particular, ele está diminuindo. Não adianta, por exemplo, você chegar e aumentar a tabela. Você pode até aumentar a tabela, mas na realidade, às vezes, seu movimento geral no final do mês, você vai ter uma diminuição. É muito importante você aumentar a sua receita sem impactar no seu resultado final. Aqui um outro plano de saúde. Observa como ele está melhorando ao longo do tempo, está vendo? Ele tinha um per capita no mês de janeiro de 78, 96 no mês de fevereiro e 107 no mês de março. É muito interessante e nós até aconselhamos a vocês, num intervalo de tempo, né, ou seja, uma vez por mês, por exemplo, vocês reunirem as principais lideranças da sua empresa dentro de uma sala e colocar 3 colunas no quadro negro, né? Uma coluna de um bonequinho sorrindo, um indiferente e outro boneco triste. Há uma variação em que o per capita está aumentando 5%, coloque todo esse plano de saúde na coluna do rostinho alegre. Os convênios indiferentes seriam aqueles que ao longo dos meses continuam exatamente o mesmo resultado. E o boneco triste seria, por exemplo, aquele nosso plano de saúde que nós vimos anteriormente, que ao longo dos meses esse resultado está caindo, né? Então, por exemplo, esse plano de saúde, em particular a Embratel, nós colocaríamos na coluna do bonequinho contente. Um outro que está caindo mais de 5% no bonequinho triste. E dentro dessa coluna, em que nós estamos tendo perdas ao longo dos meses, nós temos que realizar ações corretivas. Acho que deu para entender bem isso, né? Per capita da despesa. O que é o per capita da despesa? Qual é o objetivo? É encontrar um valor próximo da realidade do valor gasto para atender um cliente na clínica. Então, se, por exemplo, você tem uma despesa de R$25 mil por mês, atende 1.000 pacientes, o per capita da despesa vai ser de R$25. Naturalmente, nós aconselhamos, não pegue apenas um mês, pegue 3 meses ou 4 meses, o valor total da despesa e divida por 4, que você vai ter uma menor possibilidade de erro. Agora, é muito importante que temos que encontrar o quê? A quantidade de clientes atendidos na clínica. Senão não vamos encontrar nunca o per capita da despesa. Agora, como nós encontramos esse valor? Esse que é o segredo maior que nós vamos dar no slide a seguir. Muito bem. O per capita da despesa é a soma de todas as despesas em 90 dias dividido pela quantidade de pacientes. É lógico isso, né? Agora é importante incluir os prolabores, separar a parte clínica da fisioterapia, pois os valores são muito diferentes. Se por acaso você tem uma clínica ortopédica e fisioterápica juntas no mesmo endereço físico, eu acho que você deve separar em 2 clínicas diferentes, uma da ortopedia e outra da fisioterapia. Separe uma da outra, trate como 2 empresas diferentes, separe todas as despesas da parte médica da fisioterapia, porque às vezes você pode ter um serviço de fisioterapia que está dando prejuízo e está sendo subsidiado pela ortopedia. Vamos retirar dessas despesas os impostos atrasados, multas e empréstimos. Porque, naturalmente, imposto atrasado, multas e empréstimos, na realidade, é uma ineficiência da administração ou de administrações passadas. Você não pode responsabilizar impostos, multas e atrasos interferindo no per capita da sua receita. Temos de descartar também as despesas relacionadas com ineficiência administrativa, como custos judiciais e acordos judiciais. Descartar a aquisição de bens e equipamentos duráveis. Se você comprou um raio-x, comprou uma televisão, comprou aparelho, uma central de aparelho de ar-condicionado, você não pode deixar que isso daí seja responsabilizado ou se coloque na conta do seu per capita de despesa. Da mesma maneira, descartar obras e outros investimentos. Agora temos que colocar não devemos colocar todos os custos variáveis 90 dias dividido pelo cliente. Então vamos colocar os custos variados por 90 dias dividido pelo número do cliente. O valor encontrado é o valor o quê? Das despesas. Eu tive a curiosidade de selecionar algumas clínicas ortopédicas
e verifiquei um número mágico de R$ 39,70 para as clínicas muito bem organizadas do subúrbio, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, R$ 39,40. De 46 a 62 para as clínicas com maior exigência por parte dos clientes e organização. Por exemplo, uma clínica da Zona Sul tem um per capita de despesa bem maior que uma clínica, por exemplo, localizada no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Então vamos observar o per capita entre as clínicas. Eu selecionei algumas clínicas que me permitiram a colocar os seus valores para essa minha pesquisa e vocês vão ver uma coisa bastante interessante. E aconselhamos que você encontre o seu per capita, tanto da receita quanto da despesa. Existe uma outra coisa que é chamada de PEU. O que é o PEU? É o ponto de equilíbrio operacional. É quanto que a sua empresa necessita para abrir as portas, mesmo que não tenha nenhum cliente dentro dela. Vamos então estabelecer a nossa conclusão, os nossos resultados, e verificamos, por exemplo, um convênio APAI em 4 clínicas diferentes, uma com R$ 64,00, uma R$ 47,00, uma R$ 58,00. Temos um Banco Central R$ 66,64. Temos aqui uma Caberge 72, 67, 50, 56 e assim por diante, né? E naturalmente, muitas das vezes, a diferença do per capita da receita, né, o que nós estamos mostrando aqui a vocês, entre clínicas diferentes, está justamente na manutenção das suas tabelas. É na manutenção de tabela que nós conseguimos identificar o que nós estamos cobrando além ou aquém das nossas possibilidades. E podemos melhorar bastante os nossos resultados da receita caso você tenha um bom trabalho em cima do per capita. E aqui novamente as clínicas, olha, as clínicas comparadas. Essa clínica aqui em azul é uma clínica que teve um melhor destaque. Eu vou dizer o que, assim, naturalmente, sem menosprezar as demais. A diferença aqui está em rodar o PDCA, realizar análise crítica de contratos quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias se seleciona as principais pessoas envolvidas dentro do faturamento e nós analisamos convênios a convênios, o que está caindo, qual a ação corretiva e preventiva que nós devemos tomar. E ao longo do tempo, eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que a melhora em termos de receita é muito em função dessas observações que eu estou dizendo a vocês. Aqui está em ordem alfabética, uma observação. Está em ordem alfabética os planos de saúde, de A, da AGF até a Unimed. E aqui disposto em linhas diferentes as 4 pessoas jurídicas. E aqui um gráfico comparativo, dos planos de saúde em ordem crescente do per capita. Ou seja, o convênio que melhor produz é esse aqui, é o Porto Seguro. E o pior de todos é a PAI, com valor médio de quanto? De R$ 60 de cada paciente. Então, muitas das vezes, se você tem uma linha d'água, por exemplo, de 50 ou de 60 reais de cada cliente que entra dentro da sua empresa, né, determinados pacientes daquela linha para baixo, você tem que realizar algum tipo de ação corretiva, porque na realidade esses convênios só estão mantendo a sua clínica, vivendo a sua clínica naquele endereço, porque existem outros planos de saúde que estão pagando por essa ineficiência, ou seja, por esse baixo per capita de um ou de outro. E você não tem a dó, eu não tenho dúvida em dizer a vocês, identificou que o per capita da despesa está além da receita de um determinado plano de saúde, não tenho dúvida em dizer a vocês, vocês têm que realizar ação corretiva, porque se isso continuar minando outros planos de saúde, ao final de tudo é o fechamento da empresa. Eu tenho olhado muitas empresas fechando quando o problema é extremamente simples de ser resolvido. Isso é o que eu quis mostrar a vocês nessa apresentação, incentivar a todos que encontrem o per capita da receita e da despesa, separando, equacionando plano de saúde a plano de saúde e identificando quais planos que vale a pena você continuar e qual que não vale. E naqueles que não vale, muitas das vezes, ao invés de você solicitar o descredenciamento, você tem uma série de ações corretivas no sentido de melhorar suas tabelas, melhorar seus atendimentos, excluir determinados procedimentos dentro do seu dia a dia,
para que melhore o seu resultado final. Qualquer dúvida, nós estamos abertos a perguntas, é só procurar a nossa central. Muito obrigado.